Fala galera, beleza? Mais uma aula começando aqui. Tire o seu pijama, vem pra aulinha, vem pro Supermódulos, que aqui é sucesso garantido, falou? Hoje nessa aula aqui, dando prosseguimento, continuidade, aquilo que a gente estava falando sobre semântica, quero falar com vocês sobre um tema muito importante, galera. Denotação e conotação. Que é isso? Que palavra é essa horrorosa? Nem sei o que significa, professor, me ajuda pelo amor de Deus. Não se desespere. Vamos juntos falar sobre esse tema que é tão legal. Meu Deus. Tá falando comigo. Não reconheci. Nem te pedi. Aqui é meu diretor que tá falando aí, às vezes ele fala pro meu celular. Vamos lá. Trouxe hoje o Scooby-Doo. Esse desenho tão maravilhoso que vocês gostam muito. Você sabia, vamos lá, as palavras, você sabia disso? Vamos ver agora que o Scooby tá querendo falar aqui pra gente. As palavras não apresentam um sentido fixo ou estático. Os seus significados podem ser ampliados dependendo do contexto em que são empregadas. Isso quer dizer que, além do sentido denotativo, a linguagem também pode apresentar um sentido conotativo. Então, primeira coisa que você tem que entender é que quando a gente está falando sobre denotação e conotação, eu estou falando sobre o sentido das palavras, ok? Eu posso ter um sentido literal, real, aquele sentido que o dicionário está me dando. Ou eu posso ter um sentido mais figurado, ampliado, fora do dicionário, extradicionário, aquilo que é o que se espera, base da palavra. A gente vai ver exemplos e definições disso para ficar bem claro para a gente. Mas o que eu preciso que você entenda logo de primeira? Que no texto, uma palavra ela pode ter uma significação diferente, tá bom? Se eu digo assim, ó, a minha mãe vai vir aqui hoje no Supermódulos. A sua mãe, a gente vai entender o que no sentido real? Aquela pessoa que gerou, que te deu a luz. Agora, se eu digo assim para um amigo, caraca, professor, você é uma mãe para mim. O que significa isso? Que aquela pessoa é muito importante para você, ela é fundamental para você. Tá vendo a diferença? Quando eu digo, minha mãe tá vindo aí me dar uma coça. É a tua mãe, a pessoa da tua mãe, aquele sentido real, literal, que todo mundo entende. Ela tá vindo aí, corre que vai esquentar tuas pernas com a vara. Agora eu digo assim, você é uma mãe para mim. O que eu tô querendo dizer? Que você é uma mãe para mim. Estou querendo dizer que você é muito importante para mim, você é essencial para mim. Falou? Tranquilo? Então olha só, na hora da interpretação, olha a diferença que isso me faz, que isso vai me causar. Será que eu estou no sentido denotativo? Será que eu estou falando no sentido conotativo? Vai depender do quê? Do contexto. Tudo bem? Qual é o contexto de você dizer para tua professora que ela é uma mãe? Tu estava agarrado, final do ano, dezembro, 25, Natal. Tu aqui no curso, na escola, né? Você não, outra pessoa lá fora. E aí a professora ajudou, ele passou, ele ficou tão feliz que ele meteu esse caô pra professora. Falou assim, mãe, professora, quer enganar quem? Brincadeira, eu acredito sim nisso. Por que é importante estudar conotação e denotação? Até me engasguei. Esse tema está relacionado em como eu utilizo a linguagem. Pausa. Como que eu utilizo a linguagem? O que é linguagem? Isso aqui que eu estou falando é uma linguagem? Claro que é uma linguagem. Eu estou adaptando a minha linguagem a uma rotina aqui de ter uma câmera, uma equipe de 200 pessoas aqui me acompanhando. Ok? Então preste atenção. A cada momento, a cada situação, eu tenho um nível de linguagem, um estilo de linguagem, ok? Então a gente precisa entender que a linguagem ela não é estática. A linguagem dos anos 2000 e a linguagem de 2020 sofreu aí, ó, muitas transformações. A linguagem do século XX para a linguagem de hoje, muito. Ok? Bota lá, não vale a pena ver de novo, aquela novela antiga da Globo. Você não pode, que você está estudando, né? Mas quando você tiver um tempinho, vale a pena ver de novo aquele filme antigo, você vai ver como que as pessoas falam diferente. E esses significados, ó, ano a ano, tempo a tempo, vai ganhando novos sentidos, significações, expressões, ok? Então, olha isso, num texto, você não pode ficar estático. Isso só significa isso, para sempre vai significar isso. Não, ok? Próxima. O propósito da linguagem em textos verbais, não verbais e híbridos. Lembra da aula passada?
dos vídeos aí, que estão aí no Classroom, no YouTube, a gente conversou sobre isso. O que é um texto verbal, o que é um texto não verbal, o que é um texto híbrido. Isso tudo é a utilização da linguagem. Eu preciso entender que as palavras não têm um sentido, um significado absoluto. Vamos lá. Um exemplo aqui. Eu só dou exemplo de comida. Eu tava com fome na hora. Só pode. Ah, é um hambúrguer, né? É um hambúrguer muito bom, né? Esses artesanais. Ai, mano. 7 horas da manhã falando de hambúrguer, brincadeira. Olha esse exemplo aqui. Tem aqui um homem, uma mulher, pensando o quê? Em comida. Vai chegando meio-dia, vai chegando 4 horas da tarde, vai chegando 8 da noite, tua barriga tá gritando. Então, olha só. Eu digo assim, ó, meu bem, professor, deixa eu ir comprar um salgado porque eu estou morrendo de fome. Galera, olha só. Quando eu falo que eu estou morrendo de fome, eu posso ter um sentido literal e um sentido não literal, figurado. Qual é o sentido literal de eu estou falando? Eu estou morrendo de fome. Significa que você está em um lugar que não tem comida há tempos, há anos. Você está desnutrido, morrendo mesmo. Você vai morrer, você vai partir, você vai para a casa de Deus. Sei lá qual é o nome que você dá. Transpor os portais do além. Muito poético, né? Mas você vai estar morrendo. São aquelas fotos que eu nem quis colocar aqui, de crianças que a gente vê em livros, em documentários, crianças desnutridas que vão morrer mesmo de fome. Elas não têm o que comer, não tem arroz, não tem feijão, não tem milho, não tem nada. Para comer elas vão morrer. Morrer de morte mesmo. Esse é o sentido literal, denotativo dessa expressão. E quando eu falo de um sentido conotativo, os professores estão morrendo de fome. Eu dando aula. Você fala assim, professor, eu estou morrendo de fome, eu vou parar a aula, meu Deus, vamos ambulância, que esse aluno vai morrer. Não! O que eu vou entender? Eu vou entender que você está com muita fome. Esse é o sentido figurado, ok? O sentido real é o quê? Você está morrendo mesmo, você vai partir agora. E o sentido figurado, não, esse aluno está com muita fome, ok? Vamos lá. Então vamos começar a definir o que é um texto denotativo. O sentido denotativo, também chamado de literal, é o sentido básico das palavras, ou seja, aquele que pode ser compreendido por todos os usuários da língua sem que esteja vinculado a contextos específicos. Quando uma palavra é usada na sua acepção original, a que geralmente é encontrada em sua definição no dicionário, ela está sendo empregada no sentido denotativo ou literal. Então o que é denotação? Sentido real, sentido literal. Eu encontro isso aonde? Em jornais, em revistas, nem todos os jornais, né? Se a gente colocar aí o Meia Hora, que sempre é figurado, não vou ter. Mas assim, uma notícia muito importante, os casos de coronavírus, aí coloca lá tudo bonitinho para você entender, aquilo ali tudo está no literal, eu não tenho figuração, eu não tenho sentidos conotativos, apenas denotativos, beleza? Vamos ver um exemplo? O menino quebrou a cara. Pensa aí, quando eu digo assim, ó, fulano quebrou a cara, o que eu estou querendo dizer? Dependendo do contexto, eu posso ter interpretações diferentes, ok? Vamos lá. Se eu digo no sentido literal, o sentido literal é o sentido denotativo, é o sentido do dicionário. O que é quebrar a cara? O que é quebrar? Você estava correndo, caiu, quebrou a cara. Rachou tua cara. Ou você machucou, ok? Aqui o Cebolinha, ó, com a cara toda ferrada. Por quê? Ele quebrou a cara. Tava andando de skate, tava andando de patins, tua mãe fala assim, para com isso, menino, e tu não para. Para com isso, menino, tu não para. Aí vai, cai, bum, bate a cara na parede. O que aconteceu com você? Quebrou a cara literalmente, a tua cara foi quebrada. E agora quando eu digo assim, ó, quebrou a cara nesse sentido, olha o contexto diferente. Ele era um cara extremamente apaixonado, só que a menina não queria nada com ele, tadinho. Não queria nada. E aí a mãe dele falou, meu filho, cuidado para não quebrar a cara. Significa que ele ia bater de cara na menina e quebrar a cara? Não. Significa que ele se decepcionou, se feriu nesse amor, nessa paixão. Então olha só, em 2 assuntos, em 2 fragmentos, em 2 imagens, perdão, eu te apresentei 2 contextos diferentes. O primeiro, o contexto do Cebolinha quebrando a cara mesmo, literal,
o rosto. E segundo, eu te dei um contexto diferenciado. É uma história de amor. Olha que só, a mulher segurando um coração partido. Ele, lembra do texto não verbal que eu digo que a expressão é muito importante? A mulher surpresa e o homem triste, angustiado. Quem foi que quebrou a cara aqui? Quem foi que se decepcionou? O homem. Beleza? Sempre, né? É sempre assim. Ó, sentido literal, aqui é o sentido literal, denotativo, e aqui o sentido figurado, conotativo, tá bom? O conotativo, observa que no conotativo, ele sempre tá além. Depende do contexto, ok? Vamos ver isso quando estiver falando agora, do conotativo. Texto conotativo também é conhecido como figurado. É o sentido que muitas palavras de uma língua podem assumir em contextos específicos. O que é contexto? É isso aqui que eu te apresentei, ó. Aqui eu tenho uma situação e aqui eu tenho outra situação. Contextos são situações. Pensa dessa forma que vai te ajudar. Quando uma palavra ganha em um texto acepção diferente da usual, ou seja, da base, aquela que está lá no dicionário, ela está sendo empregada no sentido conotativo ou figurado, tá bom? Vamos ver um exemplo para ver se a gente entende? Segunda-feira começa com... Tá, tu ligou lá, né? Eu, no caso, ligo no hora 1. Você nunca deve ter visto, porque hora 1 é para quem acorda 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E aí eu ligo no hora 1. Aí tá lá a mulher. Segunda-feira começa com nó no trânsito do Rio de Janeiro. Normal. O que eu tô querendo dizer com nó? O que é um nó? Se eu for lá no dicionário... Trouxe aqui um dicionário. Se eu vou no dicionário, o que é nó? Ele vai me dar uma definição. Isso é o quê? Do dicionário. Denotativo, sentido, a base real da palavra. Mas eu estou dizendo o que aqui? Eu estou dizendo, no denotativo, é isso aqui, o trânsito deu um nó, literalmente, olha só. Isso aqui é possível? Não. E no sentido conotativo, o que eu quero dizer com o trânsito deu um nó? Eu quero dizer que está tudo engarrafado. Tá vendo? Quando a mulher tá falando, e o trânsito deu um nó, tu fala assim, caraca, e agora? O que eu vou fazer? Vou ter que ir lá desamarrar o nó? Não. Você entende que o quê? Que o trânsito está parado, ok? Então eu tenho um denotativo, que é o sentido real. O que eu quero dizer com um nó? Eu quero dizer que o trânsito deu um nó, literalmente? Ou eu quero dizer que tá tudo engarrafado? Contextos diferentes, ok? Outros casos, pra gente entender. Opa, deixa eu voltar. Aninha nem me deu bola, nem deu bola para mim. Joaquim nem liga para mim, olha só. Quando eu digo, Aninha nem deu bola para mim, no sentido literal, denotativo, significa que a Aninha tinha uma bola de futebol ou de vôlei, ela tinha uma bola, ela deu uma bola para todo mundo, uma bola, ok, real, e não te deu uma bola, você ficou sem bola. Mas é isso que eu quero dizer mesmo? Dependendo do contexto, ó, Aninha nem me deu bola, ou seja, ela nem ligou pra você, ela nem viu que tu tava ali, ok? Mesma coisa no exemplo de baixo. Joaquim nem liga pra mim. Significa que Joaquim tem que pegar o celular dele. Liguei pra todo mundo, vou ligar pra você também? Ligar no sentido literal? Pode ser, dependendo do contexto. E dependendo de outros contextos, pode ser também o quê? Joaquim não liga pra mim. Mesma coisa de não dar bola pra mim. Não tô nem aí. Não tô nem ligando. Falou? Olha só. O texto denotativo, ele sempre aparece em dicionários, denotativo. Um bizu também, eu tenho aqui um dicionário e um livro de poemas. De denotativo, lembra disso. De dicionário. Denotativo, dicionário. Beleza? Então, um exemplo aqui. Os textos denotativos são as palavras como estão no dicionário, na gramática. E os conotativos? Eu falei que onde a gente encontra muitos textos denotativos? Em notícias, em entrevistas, em dados, ok? E o texto conotativo, ele é da linguagem poética também. E eu trouxe um livro aqui, que o nome dele, pode mostrar livro também? Livro dos Ressignificados. O que é isso? Esse autor, a Capoeta, ele traz palavras e com essas palavras, o novo significado poético, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Coloquei aqui a palavra sorriso no dicionário. O que é sorriso no dicionário? Expressão facial em que os lábios se distendem para os lados do canto da boca e elevam ligeiramente e expressa alegria, amabilidade. Então, o dicionário está me dando
me oferece um sentido que ele é básico. O que é um sorriso? É quando, tentando explicar, é quando você abre lá, entendeu? Esse é o denotativo. E o conotativo? Lembrando que conotativo é quando eu trago uma ressignificação dessa palavra dependendo do contexto. Qual é o contexto desse livro aqui? É trazer poesia, algo, uma linguagem poética para as palavras. Então olha só como é que ele bota aqui que é sorriso. É ser frouxo, o meu é torto, mas juntos abraçados no ar, viram uma gargalhada só. É quando o corpo vira maestro e faz da gente instrumento para expressar alegria. Seu riso para mim é sinfonia, é melhor do que música. O seu riso para mim é a cura. Olha que bonito. O que ele trouxe para a palavra riso? Ó? Riso, substantivo masculino. Ele trouxe para a palavra riso um novo significado, um significado poético, bonito, ok? Então, para o dicionário, eu tenho riso de que forma? Eu tenho riso como a ampliação dos lábios. E para um livro de poemas que ressignificou essa palavra, eu tenho exemplo de um riso apaixonado. Ele traz um poema para dedicar para alguém. Então a mesma palavra sofreu significados diferentes. E esse livro aqui, qual é o contexto dele? Só de ressignificações de palavras, ok? Vamos lá. Cadê meu... Eu ia botar a música, mas não deu. Mas tu conhece aquela música do Luan Santana, né? Te dei o sol, te dei o mar. E todo mundo, pra ganhar teu coração, você é raio de sonânia. Olha só a letra. Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar teu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Meu Deus do céu. O que isso quer te dizer? O que o Luan Santana tá querendo dizer pra pessoa? Olha só, te dei o céu, te dei o mar. Te dei o sol? Sol. Te dei o sol. No sentido denotativo do dicionário, o que é te dar o sol? O cara vai lá no sol, pega o sol e te dá. Chega lá na tua casa. Oi, o que foi? Te dei aqui o sol pra você. Isso é possível? Claro que não. O que eu quero dizer assim, ó, te dei o sol, te dei o mar pra ganhar teu coração. Eu estou querendo dizer que eu fiz tudo, eu fui em lugares extremos, eu dei o meu melhor para te conquistar. Então, se eu estou chegando lá na tua casa com o sol, te dei o sol mesmo, um sol na mão, isso é o sentido denotativo. Se eu estou falando, te dei o sol, te dei o mar, fiz de tudo para ganhar teu coração, isso é o conotativo, é o figurado, ok? Outra coisa, meteoro da paixão. O que é o meteoro da paixão? Tu tá lá na tua casa, de repente, um terremoto, tá caindo um meteoro na tua cabeça, vai matar todo mundo. É isso, esse é o sentido denotativo, real. Não é o sentido real. Quando eu falo meteoro da paixão é porque é uma coisa avassaladora que bateu no teu peito e tá desesperado de amor. Desesperado da paixão. É isso que quer dizer. Falou? Então, se o meteoro cair e destruir o mundo, sentido real, denotativo. Se o meteoro é porque é muita paixão, meu Deus, não tô conseguindo controlar, é o sentido conotativo. Tudo bem? Vamos ver como é que cai em prova? Questões assim, galera, tá caindo. Todas essas questões são Pedro II ou Colégio Militar. E você vai encontrar na sua prova certamente. Então fique de olho, cuidado com esse tipo de questão. O item em que o termo sublinhado está no sentido denotativo. O que é o sentido denotativo? Real, ok? Então nessas A, B, C, D e E, apenas uma palavra está no sentido real. O resto está tudo no sentido figurado. Vamos ver? A. Além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos políticos. Qual é a palavra sublinhada? Frutos. Tá vendo? Frutos políticos. O que é um fruto, galera? Real, literal. Fruto é algo que dá na árvore. Na casa da minha avó tem um pé de jambo. Eu amo jambo. Quando tá na época do jambo, eu vou à casa da minha avó, pego o fruto e como. Isso é o sentido real, denotativo. E o que quer dizer de frutos políticos? Quando eu falo frutos políticos, aqui, nesse contexto, eu estou falando de resultados políticos. Tu tá na tua árvore, na casa da tua avó ou na tua casa. Tem um político lá no pé? É árvore de político. Tu vai colher político. Claro que não. Esse é o sentido literal, de ter um político pendurado lá na árvore. Existe isso? Não. Então o que eu quero dizer com a nova realidade rendeu frutos políticos? Eu estou falando resultados. Então aqui, frutos está no denotativo ou conotativo? Está no conotativo. Tranquilo? Então não é essa. B. Com percentuais capazes de causar inveja ao presidente. O que é causar inveja? Causar inveja, o que é inveja? É um sentimento. Então causar inveja é causar
né? Aquele sentimento de queria isso. Será que é essa? Vamos ver. Os genéricos estão abrindo as portas do mercado. O que é genérico? Pensa no remédio lá. O remédio genérico, né? É possível um remédio vivo abrir uma porta? Você já viu na tua casa, tu acordou de noite, de repente estava lá a Neosaldina, a dipirona, tudo vivo, igual o Tolstói? Claro que não. Quando eu estou falando que os genéricos estão abrindo, que eles estão ganhando espaço no mercado. Então é um sentido figurativo. Qual seria o sentido real? O próprio remédio abrindo a porta. Isso não existe. A indústria disparou gordos investimentos. Qual é o sentido real? A indústria está lá disparando vários investimentos. Isso não existe. O que eu estou falando de disparando? Que ela está no sentido conotativo. Que ela está voando, que ela está decolando. Isso que eu quero dizer. Colheu uma revelação surpreendente. Qual é o sentido real disso? Tem uma plantação de revelação e você vai colher, pegar, igual você pega a laranja. Esse é o sentido real. Qual é o sentido figurado? Colheu uma revelação, descobriu ou ficou sabendo ou procurou uma revelação surpreendente. Observe que em A, C, D e E eu tenho sentidos figurados. Eu não quero dizer exatamente aquilo. Eu não quero dizer exatamente que os genéricos estão abrindo a porta. Por quê? Se eu estou falando exatamente, era o remédio abrindo a porta. Remédio abre a porta? Nunca vi, mas se você já viu, não sei. Se eu estou falando assim, ó, a indústria disparou, eu não estou falando que a indústria está disparando coisas. Eu não estou falando no real, eu estou falando no figurado. A única alternativa que eu estou falando real mesmo é a letra B. Capazes de causar inveja ao presidente. Ok? Outra questão. Há escolas que são gaiolas e a escola que são asas. O que eu estou querendo dizer com isso? Será que existe uma escola que é uma gaiola? Realmente uma gaiola? Será que existem escolas que são asas? O que é isso? Será que é uma escola que tem uma asa? Cada escola tem uma asa? Esse é o sentido real. Se eu pensar assim, caraca, sentido real. É uma escola que tem asa e sai voando de verdade. Existe isso? Óbvio que não. Só em Hogwarts, né? Mas você não está lá. De acordo com o texto, ser escola asa significa o quê? A. Construir possibilidades para os alunos, pássaros, possam construir conhecimento, encorajá-los. B. Evitar que alunos pássaros lancem voos altos, isto é, ultrapassem os limites do conhecimento. C. Apoiar os alunos pássaros que não querem estudar, dando-lhes opções para voar em outras fontes de conhecimento. D. Não permitir que alunos pássaros voem alto, caso contrário eles surpreenderão seus mestres, superarão seus mestres. Olha só, o que eu quero dizer com asa? Beleza, asa é o pássaro tem, todo mundo tem, os pássaros, né, as aves têm asa. Quando eu quero falar sobre asa, eu estou falando sobre o quê? Sobre ir além, sobre ir voar alto, alcançar lugares altos, tá entendendo? Então, no sentido real, se eu tô falando na escola asa, no sentido real, no denotativo, literal, é uma escola que tem uma asa e sai voando. Tu já viu alguma escola voando? Se tu viu, me fala que eu quero dar aula nessa escola, que voa. Mas qual é o sentido conotativo? De asas, de ir além, de encorajar, de possibilitar, de não ter limites, ok? Esse é o sentido conotativo, figurado, uau, conotativo. E denotativo, o sentido literal lá do dicionário. Aqui está no sentido literal, real mesmo, escola com asas. A escola vai voar? Não está no denotativo, está no conotativo. Qual é o conotativo? É isso, de liberdade, de... Tá entendendo? Então qual é a opção que me dá essa ideia? A letra A. Vai aparecer aí em algum momento. Aqui, ó. Gabarito A. Construir possibilidades para que os alunos pássaros possam construir o conhecimento, encorajá-los. Tá bom? Olha B, evitar. Ué, a escola asas vai evitar? Não, quem vai evitar é a escola gaiola. Prender, ok? Apoiar os alunos pássaros que não querem estudar, a escola vai apoiar o aluno que não quer estudar de maneira nenhuma. Ela vai falar, vai, você precisa estudar, você precisa voar, você precisa ir além, tá bom? Próxima questão. Pedro II, 2009. Mantendo o mesmo sentido, então pega um pouco de também lá de sinônimos do outro vídeo, o substantivo discernimento pode ser substituído por eu quero manter o mesmo sentido. Então eu estou falando de quê? De sinônimos, eu preciso entender qual é o sentido do dicionário primeiro. O que é um discernimento? Discernimento é a capacidade da pessoa de saber o que é bom, o que é ruim,
de saber o que é certo, o que é errado, elas ter essa experiência de escolher o melhor, tá bom? Então eu já sei que discernimento significa isso. Então qual outra palavra nas alternativas tem o mesmo ou um significado parecido com discernimento? Então eu preciso conhecer o que significa discernimento no dicionário. Eu estou falando também de uma questão denotativa e um pouco de sinônimo, um pouco dessas duas matérias. Bom, honestidade, a pessoa que tem discernimento é uma pessoa honesta? A pessoa que tem discernimento é a mesma coisa de ter uma pessoa que tem sabedoria? Discernimento é a mesma coisa que gentileza? Discernimento é a mesma coisa que bondade? A, B, C ou D? Qual é a resposta? B. Por que B? Sabedoria é o quê? O que é ser sábio? Vamos pensar o que é ser sábio. Ser sábio não é também saber onde chegar, saber o que escolher. Ser sábio é isso que você está fazendo, se dedicando na quarentena. Isso aí é uma escolha sábia. É uma escolha que você teve discernimento, ou seus pais te encaminharam para uma escolha de discernimento, uma escolha sábia. Você poderia estar muito bem jogando videogame o tempo inteiro, jogando. Eu acredito que dê tempo também para isso. Dá tempo da gente acordar, dormir tarde, ouvir a aula, fazer os trabalhos da escola, jogar um videogame, dá tempo para tudo isso. Se a gente sabe administrar o nosso tempo, estamos fazendo uma escolha sábia, uma escolha com sabedoria. Tudo bem? Que é a mesma coisa de discernimento. Perdão, mesma coisa não. Na aula de sinônimo a gente fala isso. Tem um significado muito próximo. Não quer dizer que seja exatamente a mesma coisa, mas tem um significado muito próximo. As outras palavras não têm essa proximidade. Pedro II, 2014. Cada vez mais que a gente sai de casa, eles param o jogo e ficam olhando e cochichando com rabo de olho. Ih! Sublinhando aqui, destacando rabo de olho. A expressão destacada poderia ser substituída por... O que eu quero dizer? Fulano de tal tá me olhando com rabo de olho. É aquele olhado assim, né? Ó, de lado assim, ó. Que tu olha, tu não quer mostrar que tá olhando. Tá vendo? Bem, ó. No sapatinho, aquela olhada de lado. Isso que é o rabo de olho, que a gente chama. As pessoas falam isso. Ih, tá me olhando pro rabo de olho, cara de quê, irmão? Tá doido? O que eu quero dizer com essa expressão? Descaradamente, ó, se a olhada é assim, ó, bem... Olha o lado assim, ó. Dá uma puladinha assim, tá vendo? É descarado isso? Pelo contrário. É disfarçadamente? Opa! É atentamente? É distraidamente? O que significa olhar de rabo de olho? Significa exatamente disfarçadamente. Você tá só aqui, ó, na butuca para ninguém perceber que você tá olhando, ok? O que determina o uso da denotação ou conotação? Isso pode ser uma preocupação. Você fica assim, poxa, professor, mas como que eu vou saber então se eu vou ter que interpretar de uma maneira denotativa ou de uma maneira conotativa? O que vai definir isso? O contexto. Falou? Analisar um tipo de texto. Por exemplo, você está num texto de uma notícia, você está numa receita de bolo, tem uma prova, não sei se é do Colégio Militar ou do Pedro II, que bota uma receita lá. Você está numa receita, você está num poema. Poemas é uma linguagem mais conotativa. Uma receita, geralmente, é uma linguagem mais denotativa. Você tem que pensar nisso. Caraca, será que eu estou diante de que tipo de texto? Isso vai influenciar também. Considerar o contexto, ou seja, a situação que aquele texto está inserida. É uma situação de uma linguagem mais conotativa, de algo mais figurado ou de algo mais real. Falou? E pensar no que pretende transmitir. Os textos conotativos, aquele sentido figurado, eles têm uma emoção, uma mensagem que é muito mais profunda do que o denotativo. O denotativo já é mais básico. O conotativo expressa, tem uma profundidade muito maior de informação, de qualidade, de pensamento, de reflexão. Tranquilo? Então, por exemplo, se eu estou diante de uma fábula, as fábulas, nem todas, mas as fábulas, né, aqueles contos, que traz também, talvez no final, uma reflexão. Com certeza, provavelmente, esse texto vai ter uma linguagem mais conotativa. Falou? Então é isso que a gente vê por hoje, conotação e denotação, assunto muito importante que você não pode estar distraído. Não esqueça de comentar o vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar. Falou, galera? Um abraço e até a próxima.